como Deus opera o querer e o efetuar da vontade dele na nossa vida. Nesse vídeo de hoje vamos continuar aquela passagem de Ageu, certo? Onde terminamos o último vídeo dessa série falando que Deus, ele dissipava como um sopro tudo aquilo que as pessoas ajuntavam para si. As pessoas naquele tempo estavam muito preocupadas com suas próprias vidas, trabalhavam muito e no fim das contas recolhiam muito pouco. E isso é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê um mundo que busca os seus prazeres, busca as suas vontades, as suas necessidades da carne, do corpo, tudo, mas que ao fim do dia recebe muito pouco de quê? Muito pouco para a alma, porque buscam apenas aquilo que é perecível, mas aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, que é a presença do Deus Todo-Poderoso, isso aí é escasso nesse mundo. Então a gente vê a situação das pessoas hoje em dia, depressão, angústia, tudo que não presta, porque elas não estão plantando aquilo que é alimento, aquilo que é sustento para a sua alma. Estão plantando apenas aquilo que passa, aquilo que Deus vem e dissipa com um sopro. Mas por que ele faz isso? Para que as pessoas venham e se toquem, reconheçam. Vocês estão plantando aquilo que não é pão, aquilo que não traz vida para vocês mesmos. Então a gente continua a partir desse versículo 10 até quando o Espírito Santo nos guiar, né? Mas eu queria muito terminar essa série o mais breve possível. Então, Deus, ele vem e fala que por conta de tudo isso que as pessoas estão plantando, que não traz vida para elas mesmas, naquele tempo não estavam edificando a casa do Senhor como se deveria edificar. Estavam mais preocupadas com sua própria casa. Então Deus disse que por isso retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detém os seus frutos. E eu mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre o trabalho das mãos. Ou seja, ele mandou vir o que? Seca. Isso acontece de uma forma espiritual, a alma do ser humano simplesmente morrendo de fome, de sede. Por quê? Porque estão plantando outras coisas, estão buscando outras coisas em vez de buscar na palavra de Deus, hoje em dia, o sustento para a alma. Naquele tempo, Deus, ele disse, mandei vir seca sobre a terra, ou seja, tudo aquilo que eles precisavam para trabalhar, para recolher o alimento físico, Deus estava mandando seca sobre a terra, estava mandando seca sobre o gado estava morrendo, as pessoas estavam simplesmente na miséria, vamos dizer assim, né? Deus estava mandando, porque ele manda em tudo, ele manda na natureza, ele é o Deus Todo-Poderoso, então ele faz o que ele apraz. E com toda certeza sabemos que aquilo que é da vontade dele é o melhor, é justo. Então, no versículo 12 ele diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha só, começaram a temer a Deus depois que Deus enviou uma seca terrível, né, para a terra deles. Depois que as coisas estavam tudo ruim, depois que não tinha mais nada, estava tudo na miséria, aí eles decidiram obedecer ao Senhor. Eles decidiram que a melhor escolha seria, né, temer a Deus. Poxa, a gente está sem nada agora, né? Então, todo o povo, o restante do povo,
povo começou a obedecer à voz do Senhor e as palavras do profeta agiu. Então a gente vê que desde o início, né, o ser humano, ele espera até o último minuto, quando não tem mais nada, né, para poder fazer a coisa certa. Que não sejamos assim, né, que possamos buscar a Deus quando tá tudo bem. Né? Não deixar para a última hora, quando a gente tá na guerra, quando a gente tá na miséria, para poder buscar o Senhor. E tem gente que até mesmo na miséria não busca Deus. Até mesmo quando tá tudo ruim, ainda não quer saber de Deus. Né? Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então, Deus, ele permitiu a tribulação, ele permitiu a situação ruim. O povo começou a temer a ele. Então, ele, como o Senhor todo misericordioso que ele é, né? É como se ele esquecesse do que passou. Quando a pessoa ela vem e se arrepende, né? Quando ela vem e se entrega, quando ela começa, ela decide a obedecer, ela decide, não, agora eu quero fazer a coisa certa. Então Deus, ele apaga aquilo que passou, né? Graças ao Senhor Jesus, que se sacrificou por nós, e o sangue dele nos lava de todo pecado. Então o pecador que se arrepende, né, ele tem a sua vida, a sua alma lavada pelo sangue de Jesus. Então, há perdão quando a pessoa se arrepende e começa a querer obedecer à voz do Senhor Todo-Poderoso. Então, ele diz, eu sou convosco. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, ou eu não vou me vingar só porque agora vocês decidiram fazer a coisa certa. Eu sou com vocês. Eu sou convosco. Então, ele está com a gente. A partir do momento que a gente começa a plantar obediência e temor, como eles fizeram aqui, então Deus, ele vem e confirma, eu sou com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos nisso tudo. Então, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Tem uma coisa interessante aqui. Deus, ele suscitou, ou seja, ele motivou, ele provou, melhor dizendo, ele induziu, ele motivou, vamos pegar essa palavra, motivou, né? Suscitou o espírito de todos estes aqui, de todo o povo, do governador de Judá, do sumo sacerdote. Ou seja, Deus, ele operou o querer e o efetuar da vontade dele na vida dessas pessoas, através do Espírito, porque é aqui, tudo está aqui. Então Deus, quando a gente se entrega, quando a gente reconhece a soberania dele através do temor, da obediência, a gente está reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Senhor da glória. Então ele vem e diz, não, agora eu sou contigo, eu estou com você, você não está só. E ele vem e toca no espírito da gente, na alma da gente, e nos dá força, motivação para a gente fazer a vontade dele, para a gente fazer aquilo que o agrada. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Se tem faltado em você uma vontade, um querer, né?
de fazer a vontade de Deus, aqui eles fizeram a obra na casa do Senhor, porque a casa do Senhor estava em ruínas, né? Eles estavam preocupados mais com a casa deles, com a vida deles. Mas agora, como se eles tivessem despertado, como se Deus foi lá, suscitou o espírito deles. Não, agora vamos construir a casa do Senhor. Como se eles tivessem acordado para a realidade que construir a casa do Senhor é mais importante. Zelar pela casa do Senhor é mais importante. E eu não estou dizendo isso com relação à igreja física, meus irmãos, mas sim a espiritual, que tem que ser aqui dentro. Imagine isso de uma forma espiritual. Imagine que antes eles estavam cuidando de suas próprias vidas aqui nessa terra, né? Cuidando do trabalho, cuidando da casa, cuidando da família, vamos dizer assim. Só que o espiritual estava morrendo. A alma estava seca, o interior deles estava deserto, que o interior deve ser a casa do Senhor. Então, Deus, ele começou a motivar agora, ou seja, ele operou, que tem uma passagem na Bíblia que diz isso, que ele opera o querer e o efetuar da vontade dele em nós. Mas como é que ele pode ter... Deus, ele não faz nada sem que a gente abra a porta para ele e deixe ele entrar para fazer morada e arrumar tudo. Jesus, ele bate a porta. Ele tem batido a porta de muitos, principalmente hoje em dia, que já estamos no fim. Ele tem batido a porta de muitos. Deixa eu entrar, fazer morada aí, fazer de você uma nova criatura, uma nova casa, uma nova vida, uma nova vida. Ele bate a porta. Ele não vem escancar, quem faz isso é o diabo. Mas quando o povo decidiu obedecer e temer ao Senhor, então ele disse, agora eu sou com vocês. Então, como em outras passagens diz também que Deus ele fere e ata a ferida, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele permite muitas vezes uma situação para que a pessoa acorde e comece a obedecê-lo, a buscá-lo. Foi o que aconteceu aqui. Ele mandou vir seca sobre a terra, o povo se tocou, eita, pronto. Agora o Senhor é com eles e o Senhor motivou o espírito deles a reconstruir a casa do Senhor, a fazerem a obra do Senhor. Então é isso que acontece quando uma pessoa ela vira as costas para o caminho errado que estava seguindo e começa a andar no caminho do Senhor Jesus. Deus, ele vem e diz, eu sou contigo, e a gente vai fazer junto essa obra. Ele vem e motiva a gente para construir o templo. E então, o que acontece? A glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. A glória de Deus agora vai ser vista nesse segundo templo, que é o segundo capítulo dessa história de Ageu. Certo? Então, ele diz aqui, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Olha só o que ele diz. O meu espírito, e aqui o espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Ele diz que ele permanece no meio de vós, ainda não dentro.
Nesse tempo aqui não poderia ser dentro deles, porque Jesus ainda não havia vindo, mas o Espírito Santo estava no meio deles. Então essa não é uma palavra para a gente tomar para si, não é uma palavra para a gente refletir e executar a obra do Senhor, por mais que a gente olhe assim e pareça tão difícil. Para aqueles meus irmãos que estão nas suas guerras, nas suas lutas em favor do Evangelho, em favor de levar a palavra de Deus até as almas que estão sofridas, muitas lutas vêm, muitas dificuldades, o mal tenta nos impedir a todo custo, a todo momento. Então, às vezes parece que a gente não tem resultado, mas tem, porque o Senhor dos Exércitos está no meio de nós, através do seu Espírito. E hoje em dia ele está dentro da gente. O Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus por isso. Então, qual é o que é que ele nos manda fazer? Esforçai-vos, trabalhai. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tem muita coisa aqui, hein? Muita coisa aqui. Como a gente pega para os tempos de hoje, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. O que é que ele vai fazer nos últimos dias? Ele vai fazer tremer tudo, meus irmãos, porque o tempo é chegado. Então, o que é que a gente tem que fazer? Colocar a mão na massa e seguir em frente para reconstruir esse segundo tempo e a glória ser muito maior. Isso dentro de nós. E todos os dias a gente está zelando pela obra do Senhor. Então, eu espero que Deus tenha abençoado você com essa palavra, de alguma forma que Deus tenha falado com você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like se gostou desse vídeo e compartilhe com aqueles que estão precisando exatamente dessa palavra. E que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.